separa a hora. Nunca tentamos exceder mais que 1h30. Já teve dia de exceder, mas a gente faz de tudo para não exceder. Quarta-feira normalmente é mais corrido para todos, mas a maioria que se acostuma depois não quer nem ir embora, viu? A gente tem um tempo muito abençoado aqui. A gente tem um tempo muito abençoado e a gente sente a presença de Deus, né? Então para nós é uma bênção isso. E depois que a gente ora, a gente reparte a palavra sempre de uma maneira bem mais reduzida. Hoje a gente até que acabou num tempo bem bom assim, mas não por isso a gente teve um tempo de menor qualidade orando, né? Então, graças a Deus, foi uma bênção. Peço aos irmãos que abram lá em Êxodo, capítulo 3. Nós sempre falamos, pelo menos uma vez no mês, e normalmente é na última quarta-feira do mês, sobre discipulado e evangelização. Discipulado não como programa, mas o discipulado, você ensinar, testemunhar, estar do lado de outro que esteja do seu lado, porque a gente tem a capacidade de ensinar essa pessoa nos caminhos do Senhor. Então hoje, mesmo sendo a segunda quarta-feira, como o mês passado nós não tivemos, é em substituição. Creio que uma palavra que o Senhor colocou aí primeiramente no meu coração e tem para os irmãos também. Êxodo capítulo 3, versículo 7 ao versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma boa e ampla terra, que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Pai, obrigado novamente por esse momento. Nós queremos agora depender 100% do Espírito Santo, Senhor, pedindo que nos ilumine na leitura da sua palavra e também no entendimento e interpretação dela. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, há muitas missões ao longo da nossa vida, penso eu, que os irmãos também passam pelas mesmas coisas que eu, e há muitas missões, tanto grandes como pequenas, que passam pela nossa cabeça ao longo da vida cristã. Missões designadas por Deus. Tanto missões simples, como vai lá e fala de Cristo para aquela pessoa que está ao lado, como missões maiores, vai lá diante desse grupo, testemunha sobre mim, fala do que eu tenho feito na sua vida, mas há missões que Deus coloca para que a gente faça ao longo da nossa caminhada cristã. Deus, nós sabemos, Ele não é indiferente em relação a nós. Ele nos salva, mas com propósito. Não é, nós sabemos, para o nosso próprio conforto, apesar de que há um imenso conforto, uma vida maravilhosa, quando nós temos o Senhor Jesus Cristo. Mas, mais do que um conforto, ou ficar parado, nós sabemos que esse não é o nosso propósito de vida, e não é o que nenhum de nós queremos em relação a nada da vida. Deus nos dá uma missão, ou seja, um privilégio, ou várias missões, de sermos usados por esse mesmo Deus. Ele nos concede esse privilégio, mas nem sempre nós acatamos essas missões do Senhor. Interessante o versículo 11, que Moisés fala sobre ele. Quem sou eu para tirar o povo hebreu, o povo de Israel, do Egito? Moisés, ali dando a primeira desculpa, nós veremos hoje 5 desculpas que ele deu diante de Deus para fugir da missão. E nós, nessas missões que nos é designada ao longo da vida, irmãos, nós também temos a opção de aceitar ou rejeitar. Os irmãos concordam com o que eu estou falando? Que Deus dá uma missão para cada um de nós? Os irmãos concordam. Portanto, qual dessas missões eu e você tem atendido? Reflitam, pensem acerca disso. Se nós concordamos que Deus nos designa missões, quais delas ou qual delas nós temos executado? Muitas vezes, se não sempre, a decisão, irmãos, ela está em nossas mãos.
E toda vez, isso acontece muito, que passa alguma coisa pela nossa mente, a gente tem o hábito de fazer antes todas as coisas como Moisés. O primeiro ato é uma recusa. E ao longo da nossa vida, nós vamos acostumando com essas recusas às missões de Deus, e a gente fica até calejado a recusar o que a voz do Espírito Santo do Senhor coloca no nosso coração. Irmãos, Deus, nessa ocasião, estava na sarça de Moisés, ali de um modo praticamente pessoal. Ele fala conosco hoje de outra maneira, mas a importância da missão que ele designa não é em nada a ser menosprezada ou diferente daquela que Moisés deu. Não é um nível abaixo. Toda ordem que o Senhor nos dá, ela precisa ser executada, ela precisa ser feita. Mas, muitas vezes, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é: imagina, eu não posso, eu não consigo, eu não vou fazer isso. Ou a gente tenta trazer aquele silêncio tremendo para a mente, logo essa vontade de falar de Cristo talvez passe, e então eu não enfrento aquela missão que o Senhor me deu, e aquilo passa, e a gente começa a fazer aquilo cotidianamente. A voz do Senhor vem, mas a gente muitas vezes recusa. Sempre há um chamado, irmãos, às vezes para uma missão mais longa, maior, mais ampla, e às vezes para algo um pouco mais pessoal, que aos nossos olhos parece pequeno, mas enquanto executada rende frutos eternos e poderosos diante de Deus. Então sempre está diante de nós uma missão para ser executada, e muitas vezes nós temos feito como Moisés. O contexto da passagem aqui, irmãos, creio que se recorda de quando José, vendido pelos seus irmãos, aos ismaelitas, vai então para o Egito, e ele fica lá no Egito durante toda a sua vida, praticamente, se não a sua infância, e ele então se destaca, ele fica o seu período preso, injustamente, padece todas aquelas coisas, e depois ele é colocado somente abaixo de Faraó. E vem a fome, 7 anos de fome, quando ele interpreta o sonho de Faraó, e a família dele, que estava em Canaã, vem até ele para pedir o mantimento, pois ele é quem era o governador. Ele reconhece seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconheceram. E então começa a história que a gente vê. Posteriormente ele se revela aos seus irmãos, e então, ocorrido todas essas coisas, a sua família toda vem morar no Egito. Passado algum tempo, o Faraó e também José, ele morre, e diz que o Faraó que sucedeu o antigo nem mais conhecia quem era José e nem o povo hebreu. A história, sabe? Mas é dito que o Faraó ficou um pouco com temor, porque eles cresciam demais, estavam crescendo em número, e ele falou: olha, a gente precisa fazer alguma coisa com esse povo, não daqui a um dia eles se revoltam contra nós. Então colocaram fardos pesados, não paravam. Falou: olha, todo filho então que nascer, os homens, os hebreus, as parteiras devem matar. E Moisés entra nessa história. Ele nasce, diz que não dá o nome dos seus pais, fala que um homem da linhagem de Levi procurou outro da linhagem de Levi também, e eles então coabitaram e nasceu Moisés. Ele nasce, a mãe dele escondia ele por 3 meses. Passados esses 3 meses, não podiam mais esconder, estavam matando todos os meninos hebreus. Ela coloca ele num junco, conforme a Bíblia nos relata, coloca ele lá no rio, e vem então quem? A filha de Faraó, para se banhar junto com as amas, as cuidadoras estavam com ela. E eles se deparam com o menino, e era Moisés. Então ela fala: olha, procura a mãe desse garoto, fala para ela cuidar dele durante um tempo, depois ele vai voltar. E a mãe dele criou ele até a idade específica que ela determinou. Depois ele foi para o palácio, então foi criado ali durante 40 anos, ali no palácio, na realidade ali de Faraó, e não na realidade do povo hebreu. Acontece, irmãos, que passado esse tempo, Moisés, caminhando entre o povo, vendo tanto que o povo hebreu estava aflito, estava sofrendo por toda aquela situação, a Bíblia nos conta que ele mata um egípcio que estava maltratando o hebreu. Diante daquilo, posteriormente ele descobre que descobriram o que ele havia feito, e ele foge. Ele foge, vai para uma terra bem distante, e passado algum tempo, ele apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, é nesse episódio que o Senhor aparece para Moisés e dá essa missão para ele, dele ir, voltar até o Egito e libertar o povo hebreu daquela escravidão. E conforme a gente leu, o povo estava orando, clamando ao Senhor por esse resgate. E Deus escolhe justamente quem? Moisés.
aquele que já estava fugindo. Imagino que Moisés tenha pensado: tantas pessoas, conforme ele disse, a gente vai ver como das desculpas, o Senhor vem escolher eu, que já estou fugido de lá faz tanto tempo e jurado de morte. Como é que eu vou chegar lá para esse povo e ainda libertar o povo do Senhor? Então, é uma missão, aos olhos humanos, sem dúvida alguma, impossível. E provavelmente muitas das missões que o Senhor nos concede, aos olhos humanos, sempre será impossível. E nós vamos ver aqui as 5 desculpas que Moisés apresentou diante de Deus. Versículo 11, ele diz: disse Moisés a Deus: eis que quando vier, aliás, versículo, eu estou lendo 13 ao 11: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Irmãos, essa frase é muito interessante e é muitas vezes a nossa postura. E certamente, irmãos, esse tipo de postura, quando Moisés diz assim: olha, quem sou eu? A gente poderia até pensar que havia um pouco de humildade em Moisés. Poxa, ele é um cara humilde, né? Olha, está reconhecendo a sua pequenez diante de uma missão tão grande. Mas não. Até nessa fala de Moisés tinha uma questão de egoísmo. Por que egoísmo? Porque quando ele fala quem sou eu, evidentemente, irmãos, ele expressa que a confiança dele não estava em momento algum dedicada no Senhor. Portanto, ele estava certamente pensando que ele libertaria o povo através do seu poder ou das suas forças, mas não da força que viria do Senhor. Então, ele não estava de maneira alguma sendo confiante em Deus. E ele imaginou, pela frase que nós vemos, que a libertação viria tão somente através dele. A primeira desculpa que Moisés dá é: quem sou eu? E quando o Senhor, irmão, certamente nos manda fazer algo, muitas vezes esse é justamente o nosso pensamento. Quem sou eu para fazer isso para o Senhor? Quem somos nós para fazer alguma coisa para que o Senhor nos use ou para que haja alguma capacidade dentro de nós? Muitas vezes a gente pensa dessa maneira como desculpa para não fazer determinada coisa que o Senhor nos está designando para que seja feita. Mas certamente, irmãos, jamais haverá, quando a gente para pensar aos olhos humanos, jamais haverá qualquer gota de capacidade dentro de qualquer ser humano para fazer qualquer coisa que o Senhor designe. Humanamente falando, irmãos, nunca haverá poder vindo de nós para fazer algo designado pelo Senhor. Portanto, não é uma desculpa cabível a primeira desculpa de Moisés. Quem sou eu? Porque a missão dada por Deus é capacitada e executada pelo próprio Senhor. Nós somos, como os irmãos bem sabem, apenas e nada mais do que instrumentos. É por isso que toda honra e toda glória deve ser dada a Deus, porque não habita capacidade em nós. O Senhor diz, basicamente, ali a Moisés: eu é que serei contigo. Ou seja, conforme a gente fala, né? Quando a gente diz alguma coisa para alguém e a pessoa questiona, a gente fala: olha, só vai dar certo, de alguma maneira, já aquilo já está planejado, vai dar certo, só vai. Basicamente, Deus poderia, eu estava dizendo isso para Moisés: Moisés, só vai, é só você se dispor a ir. Mas a desculpa de Moisés foi: quem sou eu? E uma desculpa, irmãos, incabível, porque, pensa, Moisés, irmãos, ele não era negligente sobre quem era Deus, sobre quem era o Deus de Israel. Porque quando Deus aparece na sarça, Deus se identifica, citando os antepassados dele. E diz então que Moisés se enche de temor e abaixa seu rosto, ou seja, ele sabia quem era Deus. Ele tinha conhecimento da capacidade e do poder do Senhor e do que o Senhor havia feito nas gerações passadas. Portanto, quando nós, pessoalmente, temos Deus, do que mais nós precisamos, irmãos? Qual recurso mais nós podemos ter? O que nós precisamos se nós já estamos e temos o Senhor? Ou seja, de mais nada. Portanto, a primeira desculpa, ela não é cabível. Quem sou eu para fazer isso, Senhor? Não depende de você, Deus diz, mas puramente de mim. E a segunda desculpa de Moisés está lá no versículo 13, quando ele diz, o Senhor apresenta uma solução, Moisés novamente, uma contrapartida. Disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de nossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: ainda assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros.
Irmãos, olha a fala de Moisés no versículo 3. Quando vieram os filhos de Israel e lhes disseram: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disseram: Deus de vossos pais me enviou, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Não é o nome de Moisés que eles estão perguntando ali. Eles estão perguntando assim: olha, você está falando que o Deus de nossos pais te enviou aqui. A gente basicamente nem sabe quem é você. Qual é o nome desse Deus então? Ou seja, uma pergunta extremamente simples, objetando ali, trazendo a situação de que os hebreus questionariam Moisés de que ele nem conhece esse Deus. Quem é você para vir nos libertar, para falar de Deus? Moisés não dá essa desculpa, sendo que nós acreditamos que você nem conhece esse Deus. E Moisés estava ali dando a desculpa, irmãos, achando que seria confrontado por falta de conhecimento sobre o ser de Deus. Ou seja, eles vão perguntar, eles vão dizer que eu não conheço o Senhor, não conheço o suficiente. Então a desculpa que ele apresenta é justamente essa, que ele seria confrontado pela sua falta de conhecimento sobre Deus, sobre quem era, sobre o ser de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós não servimos, não testemunhamos, não evangelizamos para os incrédulos, por vezes justamente com esse medo. Nós pensamos às vezes, irmãos, a gente está diante de algumas pessoas às vezes, e a gente faz diferença de uma pessoa que tem bastante sabedoria, vai dotada de muita inteligência, um diploma lá em cima, e aquele que é um pouco mais simples. Está dois já na nossa frente, olha, você precisa evangelizar. Normalmente a gente vai para aquele, se a gente pudesse escolher, para o que é mais simples, para o que é mais tranquilo. Não, porque se o outro me perguntar mais coisas sobre esse Deus, se ele perguntar quem é esse Deus, o que ele faz, o que eu responderei? E muitas vezes nós usamos a mesma desculpa de Moisés: olha, eu não posso, porque eu não tenho conhecimento sobre o seu ser suficiente, Senhor. Isso passa pela nossa cabeça. E se ele fizer uma pergunta, talvez muito precisa, que eu não vou saber responder, mais uma desculpa. Irmãos, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade natural de desviar daquilo que nos incomoda, daquilo que vai nos tirar de uma zona de conforto e nos pôr diante de alguma coisa um tanto decisiva. Naturalmente, isso certamente é fruto da corrupção, do pecado, o nosso cérebro trabalha dessa forma. Estamos diante de uma situação que nós ficamos apreensivos, o cérebro vai agir de modo que a gente se desvia, ou seja, nos trair, às vezes, e na maioria das vezes, até diante da missão de Deus. E é por isso que nós precisamos ouvir mais a voz do Espírito Santo de Deus. Quando a Bíblia menciona em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, irmãos, não é no coração que tem as decisões, a gente precisa entender o que diz ali no original, mas justamente dizendo sobre essas decisões que a nossa mente toma, baseado em emoções e tantas outras coisas, que nos desviam da vontade do Senhor. E passa isso pela nossa cabeça, a mesma desculpa que veio na cabeça de Moisés. Olha, eu não vou saber, eles vão me perguntar quem é o Senhor por falta de conhecimento. Eu creio que não dá certo, Senhor, eu não posso ir para lá não. Desde que a gente cumpra os requisitos básicos, irmãos, para sermos cristãos, estando com Deus, ao lado do Senhor, Ele sempre nos dará a palavra sobre quem é Ele, sobre o que nós devemos falar acerca dele. Muitas vezes o excesso de confiança, conforme a primeira desculpa, em nós mesmos, nos atrapalha na missão de Deus. Irmãos, não tem nada mais que traz um propósito, um significado tão relevante para a nossa vida do que ser obediente ao ordem de Deus. Todos os irmãos já passaram por essa experiência de uma ordem simples. Se o Senhor manda entregar um folheto, nós estamos falando de discipulado de evangelização. Se o Senhor manda entregar um folheto e a gente de repente é acometido por um medo, mas a gente vem, se entrega e fala alguma coisa para aquela pessoa, há um sentimento de satisfação em nós. Consegui, graças a Deus, a missão que o Senhor me passou hoje, por enquanto, está cumprida. Conforme eu venho dizendo, nada dá mais sentido à nossa vida, propósito e razão do que cumprir a missão do Senhor. Muitas vezes nós estamos vazios justamente por conta disso. Há coisas para ser feitas, mas a nossa mente está nos desviando de todas essas coisas, de todos esses propósitos do Senhor. E a gente fica, olha, eu não vou conseguir, Senhor, por falta de conhecimento. Eu precisava ler um pouco mais, entender mais sobre os seus atributos, sobre como o Senhor fez o universo, isso e aquilo outro. É o Senhor quem nos dá a palavra, é o Senhor quem nos guia. Ele dirá o
que nós temos exatamente o que fazer. E no versículo 16, irmãos, é interessante a gente fazer esse parênteses, quando o Senhor diz assim, ó, vai, ajunte os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e vejo o que vos tem feito, o que vos tem sido feito no Egito. Nós observamos, irmãos, através disso, dentro dessa missão, que Deus observa o sofrimento de muitas pessoas, especialmente dos seus filhos. E há muitas pessoas, irmãos, nós estamos falando dessa missão, há muitas pessoas à nossa volta que estão sofrendo, que estão debaixo desse jugo, que estão padecendo ali, não uma violência física, mas talvez até pior, que preferiria apanhar, mas precisa ser liberto de alguma coisa. E o Senhor nos designa para essa missão. Como igreja, principalmente, nos é colocado essa função de cuidar, de pastorear, nós somos membros uns dos outros ali daquela área. Ou seja, esteja do lado. Mas eu fico tão contente e também abençoado quando muitas vezes já conversei com um irmão que estava passando por determinada coisa, e esse irmão fala assim, olha, não, eu estava ontem com o irmão tal, e a gente conversou, a gente saiu, ele me trouxe tal coisa, e você vê ali a família na fé funcionando, Deus designando uma missão para alguém em favor de outra pessoa que está debaixo de algum tipo de jugo, de algum sofrimento, como o povo de Israel estava. Então Deus nos usa quando nós obedecemos esse chamado, e essas desculpas não são cabíveis a nós. Olha, eu não conheço o suficiente, eu não sei o que eu vou falar para esse irmão, olha o problema que ele está passando, deve ser outra pessoa que precisa ir lá, alguém mais experiente, alguém que tem um conhecimento mais profundo sobre o ser de Deus. Eu não conheço o suficiente para estar conversando com esse irmão, e se ele me perguntar tal coisa, conforme Moisés disse, o que eu vou falar? É o Senhor quem nos capacita, irmãos. Então, nós não podemos dar essa desculpa. E a terceira que Moisés dá, a gente vê lá no capítulo 4, no versículo 1, quando ele fala assim, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Irmãos, Moisés ele estava aqui com medo da descrença do próximo. A desculpa que ele apresenta é justamente essa, o medo da descrença daqueles que o iriam ouvir. Olha o que ele diz, não crerão nem acudirão à minha voz, ou seja, se eventualmente eu for, Senhor, eles dirão o seguinte, o Senhor não te apareceu, ou seja, eles vão duvidar de mim. Eu sei que o Senhor está diante de mim, o Senhor está na sarça, mas pensa, contando isso aí para esse povo, tanto de tempo que ele está lá, Senhor, o pessoal está sofrendo, eles estão clamando ao Senhor, tudo bem, mas eu, o Senhor acha que eles vão acreditar em mim? E Moisés usa essa desculpa, o medo da descrença do próximo. Irmãos, nós precisamos entender também sobre essa questão do testemunho, de testemunhar, porque muitas vezes, diante da missão do Senhor, essa é outra desculpa que surge à nossa mente. Eles não vão acreditar em mim, ou seja, medo da descrença do próximo, de quem está ouvindo. Não adianta eu falar. Essa pessoa conhece tanta coisa, ela não vai me ouvir. Ou, não adianta eu falar. Essa pessoa é muito simples, ela não sabe nem ler, ou isso ou aquilo outro, ela não vai acreditar em mim. Ela viveu em determinada igreja 25 anos, ela sabe muita coisa. Você acha que ela vai acreditar em mim? E a gente então apresenta essa desculpa, medo do que o outro vai pensar, e especialmente da descrença que ele vai apresentar diante do nosso testemunho, diante do que a gente está falando. Então, irmãos, Moisés, assim como nós, precisamos entender que quando Deus designa uma missão, o resultado quem dá é Ele. Nós já falamos disso aqui numa quarta-feira, justamente falando sobre o discipulado de evangelização. O que o Senhor manda é que façamos. Se o outro vai acreditar na nossa palavra, se o outro vai acreditar no testemunho que nós estamos dando, se o outro vai acreditar no testemunho que nós falamos, o que o Senhor tem feito na nossa vida, não é responsabilidade nossa. Se o outro vai acreditar que o Senhor Jesus Cristo salva, liberta, restaura, regenera, não é responsabilidade nossa. A nossa missão, irmãos, não é essa. Eu
nosso cérebro vai colocando, o nosso estado de corrupção vai colocando um monte de dificuldade e desculpa. Ele não vai crer, ele não vai acreditar na sua palavra, você não tem conhecimento suficiente. Olha, tudo que você disser aí, seu testemunho vai achar que é loucura. E a gente então vai trazendo todas aquelas coisas à mente e fugindo da missão que o Senhor nos está designando. Acontece, irmãos, conforme dito, o resultado não é nosso. O próprio apóstolo Paulo fala disso quando eles estão tendo aquela discussão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ele fala, olha, quem dá o crescimento é o Senhor. E a gente sabe que quem dá o convencimento é o Espírito Santo. Mas nós precisamos tão somente ser obedientes ao que o Senhor nos manda. O resultado não depende de nós. Mas se a gente olhar resultado, a gente desanima muito rápido mesmo. Porque o Senhor ele nos prova por vezes quando decidimos fazer algo por um longo tempo, como foi com Moisés. Precisou fazer os seus sinais, enviar as pragas, não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira, assim por diante. Precisou fazer várias coisas. E Moisés na terceira já poderia ter falado, ó, Senhor, te falei, não ia dar certo. Agora eu vim aqui, não querendo, jurar de morte, agora eles vão matar. Arrumaram uma causa, uma segunda causa para me matar. Não vai dar certo, Senhor, te falei. Mas ele foi obediente, ele chegou lá e viu que não era na primeira, na segunda, nem na terceira. Muitas vezes precisa haver perseverança em nós, dentro da missão designada. Irmãos, não podemos olhar resultados de cara. Os resultados vêm com o tempo. Leva tempo, tudo é um processo. A gente faz alguma coisa e fala, olha, eu evangelizei 10 pessoas essa semana, nem na igreja vieram. Está sendo obediente? A Bíblia fala que se requer do dispenseiro de Deus, ou seja, o que cumpre a obra, é que seja fiel. Apenas isso. Dada a missão, os frutos, a libertação, quem vai conceder é o Senhor. Isso não é responsabilidade nossa e nem está sob o nosso poder. Mas Deus é quem fará com que aquilo seja feito. Eu testemunhei uma vez, falei sobre o testemunho de um pastor que estava nos Estados Unidos, vou falar novamente, alguns irmãos ouviram. E eles então, ele tinha a possibilidade de pastorear uma igreja com mais de, eu não lembro, mas menos do que isso não é, acho que era até bem mais. Pastorear uma igreja batista de mais de 4.000 membros, ou ir para uma cidade interior com uma igreja que não tinha acho que nem 20 membros. Ele era evangelista e foi para a igreja de 20 membros. Passado o ano, eles estavam com uma quantidade maior do que 80 membros na igreja. Ele falou, olha, a gente saiu em praticamente a cidade inteira, batendo em todas as portas. De todas as pessoas que eu evangelizei, sabe quantas estão na igreja hoje? Quantas foram na igreja? Quantas? Nenhuma. Nenhuma. A gente foi obediente à missão que o Senhor designou. O resultado, quem deu foi Ele. Mas, se a gente não tivesse ido, ou tivesse dado a desculpa de que eles não teriam, como Moisés fez, nós estaremos no mesmo grupo, ou talvez até menor. A igreja teria morrido. Mas foi obediente a vosso Senhor, e é isso que acontece. Às vezes não é aquele, mas a missão está sendo feita, o Senhor vai acrescentar, de um modo ou de outro. E a quarta desculpa que ele apresenta, irmãos, está no versículo 10. Quando novamente Moisés diz ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Irmãos, a palavra que Moisés usa, eu nunca fui eloquente. Senhor, eu sou um cara tranquilo, eu sou muito pacato, eu preciso chegar lá com energia, eu preciso chegar lá igual aqueles caras que chegam chacoalhando tudo, batendo, que tem poder de convencimento, que fala muito bem, que tem empolgação ao falar do Senhor. Eu não sou esse cara, eu não sou eloquente. E a gente às vezes pensa dessa mesma maneira. Senhor, eu sou. O Senhor acha que eles vão me atender? O meu tom de voz é o mesmo, do primeiro ao último minuto que eu falo. Não tem empolgação nenhuma no que eu estou falando. Esse cara vai pensar que nem eu mesmo acredito no que eu estou dizendo, porque eu não tenho eloquência, eu não tenho empolgação, não há palavras boas na minha boca. Moisés, irmãos, ele está falando isso, que não era persuasivo, aquele cara que conseguia convencer, como teve muitos homens maus ao longo da história. E dá para compreender a fala de Moisés, porque nós conhecemos o poder de convencimento que tem a palavra, que tem a empolgação. Aquela pessoa que conseguia encantar públicos, ele pode estar falando tudo no seu discurso sendo mentira,
mas se houver empolgação, se houver eloquência, as pessoas acreditam. Era desse modo também naquele tempo. E Moisés falou: olha, eu não sou como esses caras não, Senhor. Então, eu acho que não vai rolar, não vai dar certo. Moisés apresenta a quarta desculpa: não tem eloquência, não tem empolgação. Nossa, era uma desculpa, até se tratando de Moisés, bastante absurda. Ele passou 40 anos na corte lá com o faraó. A educação dele, irmãos, não foi qualquer uma, muito pelo contrário, foi das melhores. E não só confiando nisso, como principalmente na fala de Deus, no que o Senhor prometeu a ele no versículo 12: eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar, ou como há de falar. Senhor, de novo, imagina, né? Se eu fosse como nós, ele faria: Moisés, a quarta vez, meu filho, tudo que você está falando, eu estou te apresentando a solução, eu estou te dando uma missão, você está fugindo, eu estou falando que eu serei contigo. Você está falando que não é eloquente? Não seja por isso. Eu serei com a tua boca, o Senhor é específico, e te ensinarei o que hás de falar. E assim é conosco, irmãos. Se o medo nos acometer diante da missão, precisamos lembrar que o Senhor não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação diante do que nos está à frente. E o próprio Deus, tenho certeza que todos os irmãos também já passaram por isso. Quando você está falando para alguém, e você sai daquela conversa que você estava testemunhando sobre Cristo, e você vai contar para alguém. Você fala assim: olha, eu falei coisas que veio vindo na minha cabeça na hora, que eu nem sabia que eu falaria aquilo. O que é aquilo? É o Espírito Santo do Senhor colocando palavras na nossa boca. Quando qualquer pregador que seja, irmão, sobe no púlpito, se há convencimento do público que está na igreja, é o Espírito Santo de Deus quem está falando através dele. Capacidade não habita uma gotinha sequer em nós. Mas quando Deus nos designa a missão e garante que está ao nosso lado, eloquência, empolgação, palavras corretas não deve ser a nossa preocupação, pois o Senhor, conforme disse a Moisés, será com a nossa boca e nos ensinará o que nós temos que falar. Ainda assim, Moisés apresenta finalmente a última desculpa. Essa a gente faz bastante também, está lá no versículo 13. O Senhor falando, já cansado com Moisés, pelo que nós observamos, no versículo seguinte, ele diz lá no 13, Moisés: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. E o versículo nos conta aqui, o 14: se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, aí tem as palavras seguintes: mas o Senhor já estava, irmãos, certamente cansa. O sentimento de Deus é totalmente diferente do nosso, mas o Senhor se irou, conforme eu disse: Moisés, eu estou te dando todas as soluções para as desculpas que você está me apresentando. Nenhuma é cabível, porque o próprio Criador do universo está aqui com você e ao seu lado. Portanto, nenhuma vai ser cabível. O Senhor se ira com Moisés. E o que Moisés faz? Qual é a desculpa que ele apresenta? Achar que a nossa missão é transferível ou que outro fará no nosso lugar. Irmãos, a gente sempre fala: Deus colocará outro no lugar. Isso é um fato de que Deus nunca desampara a sua obra. Isso é um fato. Em todo caso, não significa que a nossa missão é transferível, que ela deve ou pode ser passada a outro. Se o Senhor deseja nos usar, Ele deseja nos usar. Nós sempre não falamos que o Senhor trata conosco de um modo pessoal. Portanto, as missões designadas também são pessoais, também são intransferíveis. Quando alguém está doente, nós falamos assim: olha, o que Deus tem para um, não é outro que vai passar no seu lugar, pois a missão que o Senhor nos tem dado também não é outro que fará no nosso lugar. O que a gente vê? A missão de Deus, irmãos, ela é global, ou seja, é necessário evangelizar determinado país. É claro que há muitas pessoas pensando em evangelizar determinado país, e algumas obedecem e vão para lá. E alguém que não obedece fala: tá vendo, eu não fui, mas o Senhor mandou. Não, a obra, irmãos, não fica absolutamente completa, porque o Senhor queria mandar mais. Ele não disse que um seria suficiente, e 1, 2, 3, 4, 5, 10 ou 100 talvez não seja suficiente para alcançar todo aquele lugar.
O Senhor queria, desejava ou quis chamar mais gente dando a sua missão, mas muitos recusaram e evidentemente o trabalho não tem a mesma eficiência, a mesma eficácia. Porque Deus não quis agir de maneira nenhuma. Nós vemos que não há desculpa cabível para o que o Senhor deseja fazer, mas porque as pessoas recusaram o chamado. Portanto, ele não é transferido. Conforme tenho dito, há pessoas, irmãos, isso não é uma fala minha, não deve de quem ouvir, que só ouvirão de Cristo, ou a única oportunidade que elas terão de ouvir de Cristo virá de nós. E talvez ela nunca mais ouvirá, se apareceu da bateria, não cancela não. E talvez essa pessoa nunca mais ouvirá e não terá a possibilidade de ouvir se a gente não falar. Porque nos é dada essa missão, ela é intransferível. Quando diz lá em Lucas 14, 19, não me recordo, que até as pedras clamarão, é sobre Jesus ser o rei, não sobre a nossa missão ser transferível, ou que as pedras evangelizarão se a gente não fizer. A missão é dada a nós. Poderia ter sido dada aos anjos, conforme os lá, mas não foi. Foi dada a nós. Portanto, todo e qualquer tipo de missão que o Senhor nos dá, nós também não podemos apresentar desculpa de que ela é transferível. E Moisés, irmãos, trouxe: quem sou eu? Achar que ele seria confrontado pela falta de conhecimento, medo da descrença do próximo, disse que não tinha empolgação, e para o Senhor dar missão para outro, para transferir para outra pessoa. Envia aquele que há de enviar, menos a mim. Irmãos, nós temos missão. Os irmãos disseram isso quando a gente está iniciando. Ela não pode ser transferida. E se o Senhor dá todos os subsídios que nós precisamos, por que é que nós vamos recusar? Por que é que nós não vamos enfrentar? Eu compreendo, irmãos, em parte, porque só Moisés sentiu o que ele sentiu, o que ele passou. Conforme eu disse, a situação dele era terrível. Eu já estou fugindo, jurado de morte. Olha o tanto de gente que esse povo virou. E eu, Moisés, vou libertar esse povo? Quem sou eu, Senhor? Mas não é uma fala de humildade. É fugindo da missão do Senhor. Portanto, se o Senhor, irmãos, novamente, nos fornece todos os recursos necessários para encararmos as missões que Ele designa, não há desculpa que vá convencer Deus de que não é a gente que deve fazer. A obra do Senhor, irmãos, fica capenga quando os homens e mulheres de Deus deixam de encará-lo. É por isso que países, conforme tenho dito, como a Europa e agora até os Estados Unidos, estão sendo considerados pós-cristãos. Ou seja, o cristianismo foi só uma época, ele já passou. Porque o poder do Senhor alguma vez deixou de ser bondoso naquele país? Não. Porque homens e mulheres se esquivaram das missões que lhes haviam sido designadas. E o mesmo acontece com os nossos familiares, com os nossos amigos, se nós, assim como Moisés, dermos diversas desculpas para o que o Senhor nos está colocando à frente. Nós precisamos confiar, saber que todos os recursos, toda a sabedoria, toda a palavra que nós precisamos, o Senhor colocará na nossa mente, guiará o nosso coração e nos usará a fim de que aquela missão seja cumprida. Amém? Amém. Pode falar. Deixa eu só comentar uma coisa. Claro. Se a gente for olhar as circunstâncias, há 2 anos a gente está com esse projeto da sexta. A gente não